Olá, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo. Aqui é Pastor Getúlio, passando mais uma vez para desejar a todos um ótimo dia, uma ótima quinta-feira. Que Deus venha abençoar a sua vida poderosamente em nome de Jesus. Amém? Eu terminei há bocado meu período de oração, aonde senti fortemente a presença de Deus nesse dia, e isso é extremamente maravilhoso. A melhor maneira de começarmos o nosso dia é sim buscando a Deus, é sim buscando a presença dele, é sim valorizando aquilo que ele nos dá todos os dias, o fôlego de vida. Amém? Mais uma oportunidade de sermos melhores, de podermos agradar ao nosso Deus. Amém? E nesse dia de hoje, eu gostaria mais uma vez de te motivar a ter uma vida de oração. Meus irmãos, a oração é algo maravilhoso. Quando nós temos o desejo, a vontade e a responsabilidade de todos os dias estarmos orando, por mais lutas que eu e você venhamos estar enfrentando, a oração nos faz ter a certeza que teremos vitória. A oração nos faz ter a certeza que as lutas serão passageiras. A oração nos faz ter a certeza que muito em breve o mar irá se abrir, o vento irá se acalmar, e que nós iremos ter um testemunho maravilhoso de um Deus que não nos livra das lutas, mas é especialista em nos livrar em meio às lutas, para que venhamos ter sempre um testemunho de vitória para contar e para glorificar o nome dele. Amém? Hoje eu gostaria de trazer uma palavra na qual Deus trouxe ao meu coração no início desse dia, que falou fortemente comigo. Eu espero que fale fortemente com você também. Amém? A palavra do Senhor que eu gostaria de compartilhar com a igreja nesse exato momento se encontra no livro de 1 Reis, capítulo 16, versículo de número 29. Amém? A palavra do Senhor nos fala: E Acabe, filho de Onri, começou a reinar sobre Israel no ano 38º de Asa, rei de Judá. E reinou Acabe, filho de Onri, sobre Israel em Samaria 22 anos. E fez Acabe, filho de Onri, o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. Meus irmãos, eu tenho falado sobre a vida do rei Acabe, sobre a história do seu reinado, e hoje Deus me trouxe ao início de todas as coisas. No início de quando o rei Acabe se tornou rei. Durante todo o reinado do rei Acabe, se nós formos ler a sua história, nós vamos ver que o rei Acabe foi um rei extremamente forte politicamente. Foi um rei extremamente próspero. O seu reinado era um reinado rico e próspero. Isso nos leva a entender que o rei Acabe, ele tinha tudo para ser um rei excelente. Por quê? Porque o rei Acabe estava no local certo. Ele era rei onde o próprio Deus havia o abençoado. Ele estava na hora certa de reinar, porque o seu pai havia morrido e o trono por direito era de Acabe. Ele tinha tudo para governar da melhor maneira possível. O rei Acabe, ele tinha tudo para fazer que o povo se tornasse também um povo temente a Deus, um povo que adorasse a Deus. O rei Acabe, ele tinha a proteção de Deus. Então, dessa maneira, ele não precisava se preocupar com recursos financeiros, porque Deus já havia abençoado. Ele não precisava se preocupar com os seus inimigos. O rei Acabe só havia que se preocupar em adorar a Deus, em ser um rei temente a Deus, em ser um rei que levasse toda a população a também ser uma população, a também ser um reino, né, que adorasse
exclusivamente o Deus criador de todas as coisas. Nós sabemos que o nosso Deus, ele é um Deus exclusivo. O nosso Deus não divide a sua glória com ninguém. Não podemos achar que vamos adorar a outros deuses e também iremos prestar culto ao nosso Deus. E foi isso que aconteceu no tempo do reinado do rei Acabe. Ele achou que poderia continuar sendo servo do Senhor, mas também adorando a outros deuses. Em outras palavras, o rei Acabe achou que poderia servir a dois senhores. Por mais que Deus houvesse abençoado o rei Acabe, ele não tinha a confiança em Deus, ele não tinha a sua vida voltada para Deus. O rei Acabe preferia sempre confiar na sua força, na força do seu braço, no seu próprio entendimento, em seus próprios recursos, de maneira... Nós conhecemos a história, ele casa-se com Jezabel. E ao casar-se com Jezabel, ele foi extremamente influenciado à idolatria. Por quê? Porque o rei Acabe era um rei forte politicamente, era um rei próspero, mas espiritualmente ele era fraco. Aos olhos de outras pessoas, para quem não conhecia a vida do rei Acabe, o rei Acabe era um rei excelente, porque era próspero, era rico, mas perante o Senhor, o rei Acabe era um rei reprovado. Isso nos leva a entender que nem tudo que brilha é ouro, nem tudo que parece ser, na realidade, para Deus, é. E isso, meus irmãos, nos leva a ter uma grande lição em nossas vidas. Na maioria das vezes, ou muitas das vezes, Deus nos coloca em local de destaque. Muitas das vezes, Deus nos leva a um patamar altíssimo, mas o desejo de Deus na nossa vida e também na vida do rei Acabe, era que o rei Acabe adorasse a Deus, era que o rei Acabe desse glórias a Deus, mas ele não fez isso. E na nossa vida não é diferente. Muitas das vezes Deus deseja nos usar no nosso trabalho, Deus nos eleva em nosso trabalho a um patamar de destaque para que nós venhamos glorificar o nome dele. E na maioria das vezes nós nos deixamos influenciar por outras pessoas, nos deixamos influenciar por práticas que não agradam a Deus, e dessa maneira aquilo que deveria ser bênção acaba se tornando em maldição. Aquilo que deveria ser bênção para Acabe, bênção para Israel, se tornou numa grande maldição. Através da desobediência, da fraqueza espiritual de Acabe, ele sofreu, sua família sofreu extremamente, toda a população de Israel sofreu extremamente por causa de uma seca durante mais de 3 anos. Todo o reinado de Acabe foi comprometido, porque ele não soube guardar o seu coração e guardar a sua mente em Deus. Então, meu irmão e minha irmã, eu não sei aonde Deus tem te colocado nesse exato momento, mas saiba de uma coisa, aonde Deus te colocou hoje é aonde Deus deseja te usar. Não interessa, talvez você esteja nesse exato momento trabalhando em um local, talvez aonde você não gostaria de estar. Talvez você esteja trabalhando em um café, ou em uma lanchonete, ou em algum restaurante, ou em alguma função pública. E talvez você esteja achando que não deveria estar ali porque o ambiente está corrompido, porque as pessoas estão corrompidas, porque tudo naquele local leva você a entender que você não deveria estar ali porque você é um servo do Senhor. Mas saiba de uma coisa, se Deus te colocou naquele lugar, seja fiel ao Senhor. Se Deus te colocou em um ambiente hostil, em um ambiente onde não se adora a Deus, seja fiel a Deus. Não seja como o rei Acabe. Deus colocou o rei Acabe em um ambiente protegido pela sua presença, protegido por Deus, mas em um ambiente hostil, porque o rei Acabe, se nós formos ver toda a história, ele estava rodeado de inimigos, ele estava rodeado de pessoas, de reinos que queriam destruir Israel, mas
Deus prometeu que iria proteger o seu povo. Deus prometeu que o seu povo andasse nos seus caminhos. O Deus de Israel, o Deus Todo-Poderoso, iria lhes conceder vitória. Então, hoje, em nossas vidas, por mais que eu e você estejamos inseridos em um ambiente hostil, em um ambiente problemático, em um ambiente de lutas, em um ambiente onde não se acreditam em Deus, saiba de uma coisa: se você permanecer fiel a Deus, se você permanecer fiel à palavra dele, fiel aos seus mandamentos, tenha certeza, da mesma maneira que Deus prometeu que protegeria Israel, falei errado, ele promete sim que ele vai cuidar dos seus. Ele promete sim que a oração de um justo, a sua palavra nos diz que a oração de um justo vale muito em seus efeitos. Então saiba de uma coisa: se você se permanecer justo, se você se permanecer fiel na palavra de Deus, ele é contigo, ele é fiel, ele é bom e ele cuida dos seus. Então não tenha medo de ser fiel a Deus, não tenha medo dos inimigos. Creia em Deus e tenha certeza que Ele vai fazer você prevalecer em meio às batalhas, sem você precisar mover uma palha, sem você precisar se cansar. O nosso Deus é um Deus que, quando nós colocamos nossas vidas em Suas mãos, nós não precisamos nos cansar. Ele faz tudo por nós. Ele vence as batalhas, Ele abre o mar, Ele faz o sol parar se for preciso, para que eu e você venhamos ter um testemunho de vitória. Na vida de Acabe não era diferente. Deus sempre quis que o reinado de Acabe fosse um reinado esplêndido, um reinado que fizesse que o nome dele fosse glorificado. Nós sabemos da história do rei Davi, já vou terminar o vídeo, sabemos da história do rei Davi. O rei Davi foi um rei excelente aos olhos do Senhor. Foi um rei que não temeu os seus inimigos. Foi um rei que pecou sim, teve o seu momento de fraqueza, mas soube reconhecer a sua fraqueza, soube se humilhar perante Deus, e por isso na Bíblia relata que ele é um homem segundo o coração de Deus, mesmo tendo pecado. Então Deus não espere que eu e você venhamos ser 100%, Deus não espere que eu e você não venhamos errar. Deus sabe das nossas falhas, das nossas limitações, mas quando colocamos tudo em Suas mãos, Ele nos dá vitória. Amém? Que Deus possa abençoar o seu dia grandemente, que Deus possa ser contigo aonde você esteja, no ambiente que você está inserido, e que você não venha temer os inimigos, você não venha temer as lutas, que você venha se permanecer fiel na palavra, fiel a Deus, e assim eu tenho a certeza, meu amigo, que muito em breve você vai estar cantando o hino da vitória, que muito em breve você vai estar atravessando o mar com seus pés enxutos, que muito em breve você irá estar testemunhando que o Deus Todo-Poderoso entrou na sua causa e lhe deu vitória. Amém? Que Deus continue abençoando poderosamente a sua vida. Se você gostou desse vídeo, gostou desse conteúdo, eu peço a você que, por favor, se inscreva em nosso canal, deixe o seu like, ative os sininhos das notificações, pois todos os dias eu estarei postando mensagens aqui neste canal, tá bem? Que Deus possa abençoar a sua vida poderosamente e até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir.